Continuando então, vamos agora falar ainda dos direitos do policial militar, especificamente da remuneração do policial militar. Pessoal, além do estatuto, nós temos leis especiais que tratam da remuneração. Quem faz o concurso para oficial tem uma legislação lá que trata da remuneração. Não cai para vocês, tá? Mas cai no concurso de oficial, por exemplo. Então vamos lá, mas vamos ver o que diz o estatuto em relação à remuneração. A remuneração dos policiais militares compreende o vencimento ou proventos, indenizações e outros direitos. Nós sabemos, né, que o policial militar atualmente ele recebe o quê? Subsídios, né, que é uma parcela única. Os policiais militares receberão salário família. O adicional de tempo de serviço será concedido à base de 6% do soldo por triênio. Na verdade, hoje são 3% que a gente recebe, não 6%. Tá? Artigo 55. O soldo é irredutível. Tá? Soldo, pessoal, é o conceito que a gente dá para a remuneração do militar. O militar ganha um soldo. Tá? O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. Exemplo, pensão alimentícia. Outro exemplo, ressarcir a fazenda pública. Causou prejuízo ao erário, o juiz vai determinar, né, que seja lá descontado mensalmente até 10%. Tá? Continuando. O valor do soldo é igual para o policial da ativa, da reserva remunerada ou reformado. Continuando então, isso aqui vai cair, né? Vocês viram agora com a reforma da Previdência, uma das coisas que está sendo discutida é justamente se o policial da inatividade deve ganhar igual ao da ativa. É uma questão polêmica aí, né? Que está sendo discutida nessa reforma da Previdência em relação aos militares. São duas questões. Essa é uma, a outra é passar para 35 anos de tempo de serviço. Vamos lá. Artigo 57. Por ocasião da passagem para inatividade, ou seja, reserva ou reforma, o policial militar tem direito a tantas cotas de soldo quanto forem os anos de serviços computáveis para inatividade até o máximo de 30 anos. Tá? Então recebe ali uma boladinha em relação, né, quando entra para reserva ou reforma. Conforme o disposto da Constituição Federal, a proibição de acumular proventos de inatividade, esse aqui, né, é interessante, esse aqui nós vimos lá na Constituição de 88, tá? Quando a gente viu o capítulo da administração pública. A regra é muito parecida com os militares aqui. O militar, quando ele passa para inatividade, ele pode acumular algum tipo de cargo? Depende. Quais são os cargos acumuláveis lá na Constituição? 2 de professor, um técnico e professor, ou 2 de saúde. Então, vejam que tem questões aí interessantes. Então, por exemplo, o policial militar pode ir para inatividade e ser professor? Pode. Ou se ele é um médico militar que tem um cargo da saúde, ele pode ter outro? Também. Tá? Então tem que ter essa interpretação constitucional em relação ao militar. E se ele tem um cargo eletivo, ele pode? Pense nos exemplos, povo. Quem é o nosso atual governador? Não é um tenente-coronel dos bombeiros? Então, ele está na inatividade e está acumulando, né, os vencimentos de governador. Ele pode? Pode. A justificativa está aqui. Artigo 58. Olha só o que diz. A proibição de acumular proventos de inatividade não se aplica aos policiais militares da reserva remunerada ou reformados quando no exercício de mandato eletivo. É o nosso governador atual. Ok? Ou ainda, ó, quando na função de magistério. Vocês poderão ser professores também. Tá? Por exemplo, professor na Universidade Fronteira Sul, professor da UDESC. Ok? Professores aqui de cargos públicos, né? Ou tanto de nível superior, de nível médio ou fundamental. E também vocês poderão ter cargos comissionados. Vocês podem passar para inatividade e depois ter um cargo comissionado. Não tem problema algum. Nós vamos pegar o exemplo do Bolsonaro. Quem são os ministros do Bolsonaro? Né, nós não temos lá o general Heleno, tem o general Mourão. Né, o general Mourão se elegeu, mas temos o general Heleno, tem o general Santa Cruz, são 2 militares da reserva que atualmente ocupam o cargo comissionados. Ok? Então se enquadram exatamente aqui.
Ok? Então, hoje, para olhar o governo, né, tanto estadual quanto federal, a gente consegue enquadrar nesse artigo aqui. Tá bom? Como nós estamos trazendo para o Estado, imagine, por exemplo, um coronel da reserva que agora é secretário do governador atual. Pode? Pode. Por quê? Porque é um cargo comissionado. Ok? Sim ou não? Sim, né? Então, se reformou, foi para a reserva, ele pode ter um cargo comissionado, pode ter um cargo eletivo. Agora, pode ter um cargo técnico? Pode se aposentar na PM e fazer o concurso para auditor da Receita Federal, por exemplo? O delegado da Polícia Federal? Não. Não pode. Ok? Vamos lá, então. Artigo 59. Inclusive, é uma questão muito polêmica isso. Já ouviram falar da desaposentação? Né? É uma questão muito polêmica. O militar, por exemplo, se aposentar e depois querer fazer o concurso de delegado e pedir a desaposentação para poder continuar, né? É muito polêmico, tá? Muito polêmico, tem decisões para tudo que é lado, então provavelmente, né, na atual cenário não vai conseguir, tá? Vamos lá então. Artigo 59. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que se modificarem os vencimentos do pessoal da ativa e na mesma proporção, tá? Isso por enquanto. Vai saber daqui a reforma da Previdência. Continuando então, artigo 60. Por morte, o policial militar deixará seus benefícios a seus beneficiários uma pensão, tá? Estabelecida no estatuto, bem como o salário família. Então, quando o policial morre, né, os seus dependentes, que nós vimos naquele artigo dos dependentes, vão receber o quê? Uma pensão militar. Tá? Já ouviram falar da pensão da viúva, das filhas dos militares, né? Essa questão polêmica ali que, né, hoje não tem mais, mas quando eu era sargento do Exército, em 2001, eu fiz a opção. Nós tivemos que fazer a opção, né, do governo federal de se nós queríamos ou não, né, ter a aposentadoria, a pensão da filha. Então, quem quisesse, né, como militar das Forças Armadas, pagaria 1,5% a mais de previdência e aí optava em descontar todo mês 1,5% a mais para que uma filha pudesse ter a pensão. Né? Vocês veem aí quem pode ter, não tem idade para receber, né? Desde que não tenha remuneração. É uma questão muito polêmica em relação a isso, né? Mas depois disso, quem optou, né, e os novos depois já não podiam mais, mas era só quem estava ali. Eu tive a oportunidade de optar e optei por não ter. Tá? Vamos lá então, artigo 60. Então, por morte, o policial militar deixará aos seus beneficiários legais pensão estabelecida, né, pelo IPESC, bem como salário família. Tá? Pessoal, o que nós temos que observar aqui? Até agora, na aula de hoje, nós não vimos algo forte para a nossa prova. Diferente das outras duas aulas, que tinha um monte de questão. Tá? Então, essa visão vocês têm que ter na hora de revisar. Existem assuntos muito fortes e assuntos pouco fortes. Tá? Então, eu tenho que estudar tudo para a prova? Tenho que estudar tudo. Tá? Se vocês querem tirar uma nota acima de 8, a gente estuda tudo. Só que aquilo que tem mais probabilidade de cair, que foram as duas primeiras aulas nossas, aqueles artigos que eu chamei a atenção, vocês, em hipótese alguma, escuta o que eu estou falando, hipótese alguma, vocês sentam naquela prova sem saber aqueles artigos. Tem que saber, na ponta da língua. Tá? Senão vocês estão correndo o risco de errar uma questão. Tá bom? Vamos embora então. Ocorrendo o falecimento do policial militar quando em serviço ou em consequência de acidente no cumprimento do dever ou em razão de doença profissional comprovada mediante um inquérito sanitário de origem, né? Inquéritos sanitários também são nomeados comissões para fazer a análise disso. Tá? O beneficiário perceberá remuneração correspondente à do policial em inatividade no posto ou graduação em que se encontrava o falecido, ressalvado ou estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, sem prejuízo dos futuros reajustamentos na forma da lei. Então, se, por exemplo, um militar veio a óbito em decorrência de acidente em serviço, no cumprimento do dever, de moléstia profissional, certo? Os seus dependentes receberão aí uma pensão que corresponde ao cargo, né, ou posto ou graduação que o militar estava na atividade. Parágrafo 2º.
É possível esse militar ainda receber uma promoção? Sim. Né? Por exemplo, ele morreu em serviço por um ato de bravura. E aí, a pensão vai receber esse acréscimo? Claro que sim, né? Então, ó, o policial militar, no caso do policial militar ser promovido pós-mortem, em consequência de falecimento em serviço na manutenção da ordem pública, o benefício será pago no nível de vencimento da graduação oposto a que tiver sido promovido. Então, por exemplo, um militar aí sofre um tiro em serviço ali, onde ele estava protegendo alguém, ele pode receber uma promoção pós-mortem. E a família vai receber uma pensão com posto acima. Né? Então, por exemplo, se ele era terceiro sargento, né, a família vai receber uma pensão de segundo sargento. Tá? Atividade de risco, né, pessoal? Ontem mesmo aí teve um caso, né? Poderia levar ao óbito militar. Vamos lá. Artigo 61, da promoção. Agora vamos falar um pouquinho aí da promoção dos policiais militares. Para falar da promoção, né, eu já coloquei um esqueminha lá, tá? Então, o que nós vimos aqui de interessante? O artigo 51 e o artigo 52, que falava dos militares alistáveis. Chamei a atenção para vocês que tem que analisar sob a égide da Constituição de 88, né? Sobre quem são os militares elegíveis, é só o conscrito que não é, certo? E quando tem menos de 10 anos, é excluído do serviço ativo. E se tem mais de 10 anos, naquele período ali do alistamento até a eleição, ele fica como agregado. E se ele é eleito, ele passa no momento da diplomação para a reserva remunerada. Beleza? Então agora vamos analisar as promoções do policial militar. Então a gente vai para o outro lado lá do quadro, que a gente já deixou pronto, né, um esqueminha sobre as promoções. Então vem cá, Luiz. Vamos lá. Olha só, vamos falar então da promoção do policial. O acesso na hierarquia policial militar é seletivo, gradual e sucessivo. Então, por exemplo, eu posso passar de soldado a coronel? Não, né? Por quê? Porque é seletivo, gradual e sucessivo. Ou seja, vai passando, né, de graduação para graduação, de posto para posto. Ok? E será feito de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação da promoção dos oficiais e praças. Existe uma regulamentação, existe uma legislação que não cai na prova de vocês, que trata da promoção dos oficiais e da promoção das praças. Tá? Para o concurso de oficial cai. Essa legislação especial que trata das promoções. Tá? Para vocês basta saber o que está no regulamento aqui. Tá? Olha só. De modo a obter um fluxo regular e equilibrado na carreira. Então, a carreira vai ser distribuída nos 30 anos, né? Então, tem que ser meio equilibrado essas promoções durante os 30 anos. O planejamento da carreira dos oficiais e praças é atribuição do comandante-geral. A promoção é o quê? Ó? O conceito de promoção está no parágrafo 2º. A promoção é um ato administrativo, que sai publicado, inclusive, em Diário Oficial, que tem como finalidade básica a seleção dos policiais para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Se nós fosse resumir o que é promoção, é um ato administrativo que coloca o militar num grau acima para exercício de funções compatíveis com aquele próximo grau. Né? Então, se eu sou cabo, eu viro terceiro sargento. Se eu sou terceiro sargento, eu viro segundo. Se eu sou segundo, eu viro primeiro. Entenderam? Isso é promoção. E é sempre para um grau superior, ok? Tem uma maneira de, por exemplo, vocês passarem de cabo diretamente para oficial? O que vocês acham? Fazendo concurso, né? Fazendo concurso, sim, mas existe outra hipótese que eu vou contar depois, que não é tão boa, mas pode acontecer, tá? Vamos lá, então. Continuando. Só que não é de cabo, tá? Tem que ser de sargento. Não pode ser de soldado e nem de cabo, só de sargento. É essa aí mesmo, tá? Depois eu vou mostrar para você. Inclusive, tinha um colega meu que aconteceu isso. As promoções dos militares estaduais serão efetuadas nos seguintes critérios, tá? Vamos lá. Quais são os tipos de promoções que nós temos? As promoções estão no artigo 62. Importante, professor? Sim, importante. Está no nosso esquema possibilidade de prova. Então, nós temos essas promoções aqui, ó.
por merecimento, por antiguidade, por bravura, pós-mortem, por merecimento intelectual e a promoção requerida. Fechou? Então são essas as promoções. Agora nós precisamos conceituá-las para a nossa prova. Inclusive ali nós temos um parágrafo verdinho, né, que caiu na última prova, tá? Então tem que estar preparado. A promoção por merecimento. O que é uma promoção por merecimento? É a que leva em consideração, um conjunto de atributos e qualidades que distingue o militar dos demais, tá? Então, em regra, pessoal, para ascender na carreira, vocês têm duas maneiras: promoção por antiguidade ou por promoção por merecimento. São essas duas a regra geral, tá? As outras são casos mais excepcionais. Beleza. Então, o que é uma promoção por merecimento? É aquela que se baseia num conjunto de atributos e qualidades que distingue e realça o valor do militar entre seus pares, avaliados no decurso da carreira, no desempenho de cargo, comissões ou funções exercidas em particular do posto de graduação que ocupa. Por exemplo, o que acontece? Para ser promovido por merecimento, depende de como eu estou sendo conceituado dentro da organização. No meu caso, por exemplo, nas Forças Armadas, para sair de terceiro sargento para segundo sargento, existem duas formas de promoção: por merecimento ou por antiguidade. Por merecimento, leva em consideração a nota na ESA, na Escola de Formação, e leva em consideração conceitos no TAF, que vocês já sabem o que é, né? O TAF das Forças Armadas é 13.300 em 12 minutos. Né? Nós leva em consideração a menção no tiro, leva em consideração os cursos militares e leva em consideração a conceituação e o comportamento do militar. Tudo isso junto gera uma nota e te coloca, né, dentro da promoção. E essa promoção pode ser por antiguidade ou por merecimento. O quadro de acesso separa tantas vagas para merecimento e tantas vagas por antiguidade. Então, imagine o seguinte: vão ser promovidos agora 200 segundos sargentos. Né? Quem serão os 200? Né? 50% das vagas por merecimento, 50% das vagas por antiguidade. Antiguidade leva em consideração o quê? O tempo de serviço. E não, né, a tua nota, a tua classificação. Tá? Merecimento é atributo, é qualidade do militar. Tá bom? Isso faz diferença? Claro que faz. Por exemplo, quando eu fui promovido a segundo, eu tive colegas que foram promovidos 2 anos depois só. Por causa que eles só foram promovidos por antiguidade, não por merecimento. Então atrasa as tuas promoções na carreira. E vai atrasando, cada vez vai atrasando mais. Esse cara não te alcança mais. Tá? Então, existe promoções por merecimento e promoções por antiguidade. Antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica do militar sobre os demais do mesmo posto ou graduação. Essa aqui leva em consideração o almanaque. Leva em consideração a listagem geral dos militares. Então, quem é o cabo mais antigo? Esse cara vai ser o primeiro a ser promovido, né? Claro que existe a promoção por antiguidade e a promoção por intelecto ali, né? A PM deu concurso interno também. Então pode ser fazer o concurso, né, e ascender ali a sargento ou esperar o tempo de serviço para virar terceiro sargento. Então existe essa possibilidade. Ok? Então, promoção por antiguidade, ela leva em consideração a precedência hierárquica. Pessoal, vocês sabem que na PM, para vocês virarem cabo e sargento, existe concurso interno, certo? Mas também existe por tempo de serviço. Se o cara não quiser fazer o concurso interno, ele vai ser promovido a cabo por antiguidade e para sargento, terceiro sargento, por antiguidade. Certo? Ele não vai passar de terceiro sargento. Agora, se ele faz o concurso, ele chega até subtenente. Né? Se ele faz o concurso interno, ele consegue ainda chegar até subtenente. Certo? Nas Forças Armadas já não é assim. Porque como a gente já ingressa terceiro, a gente chega até capitão. Tá? É diferente. Continuando então. Promoção por antiguidade, é aquela que se baseia na precedência hierárquica. Então, cuidado, merecimento, atributos e qualidades, antiguidade, a minha precedência. Lembra o que é precedência?
Quem precede quem? Né? Eu tenho que levar em consideração, né, a promoção, por exemplo. Tá? Então, a precedência hierárquica é meu tempo de serviço no posto ou na graduação. É um dos exemplos mais fortes ali. Ok, próxima promoção que nós temos. Fechou aqui? Ah, professor, como é que eu vou entender isso? Eu já estou colocando aqui, ó, palavras-chave. Não entendeu? Decora. Tá? O melhor é entender. Merecimento, eu levo em consideração os atributos do militar, e antiguidade é tempo de serviço mesmo. Eu pego lá a listagem, quem é o cabo mais antigo? Ah, é o fulano. Então ele vai ser o primeiro, terceiro sargento a ser promovido por tempo de serviço. Assim, ok? Vamos lá então. Por bravura, é aquela que resulta de um ato ou atos não comuns da coragem e audácia, que ultrapassam aos limites normais do cumprimento do dever. Vocês imaginam, o policial militar já está no extremo, né, de riscos e atividades, etc. Então, para ser um ato de bravura, tem que ser o risco do risco, né, tem que ser além daquilo que é o necessário. Então, por exemplo, né, um militar que coloca a vida dele em risco para salvar alguém. Por exemplo, alguém que está à beira de uma ponte para se atirar, né, para se suicidar, e esse militar, sem qualquer tipo de segurança, ele senta ao lado e puxa essa pessoa para, né, para que não se mate lá numa ponte que pode cair e morrer. Tá? Seria um ato de bravura. Então é bem difícil, né, chegar nesses limites aqui. Representam feitos indispensáveis ou úteis ao serviço operacional pelo resultado alcançado ou pelo exemplo positivo neles emanados, né? Então, é uma questão de ressaltar toda a corporação com essa coisa, com a atividade que o militar fez. Ó, aqui tem uma informação importantíssima. Para mim ser promovido por merecimento e antiguidade, tem que ter vaga? Sim ou não? Sim, tem que ter vaga. O que eu falei? Ah, vamos ser, por exemplo, lá na Escola Sargento das Armas, né, para sair segundo sargento. Ah, vão ter 200 vagas de segundo sargento. Todos vão ser promovidos? Não, só os 200. Ok? Então, agora, se for um ato de bravura, independe de vaga. Tá? Independe de vaga. Isso é muito importante. Ó. Ato de promoção por bravura é um ato incomum de coragem e audácia. E a informação importante, ó, independe de vaga e pode ocorrer após a morte do militar. Ok? Então, muito importante isso. Ó. A promoção por bravura, ó, só passei aqui, né? Promoção por bravura, ó, independerá da existência de vaga e pode ocorrer pós-mortem. Ou seja, após a morte ele ainda pode ser promovido por bravura. Qual a vantagem, professor? O reconhecimento, né, em relação à família. Parágrafo 4º agora. Ó. As promoções por merecimento e antiguidade podem ocorrer pós-mortem. Olha só que interessante. Essas duas aqui podem ocorrer pós-mortem. Quando? Quando que elas podem ocorrer pós-mortem? Quando esse militar já estava no quadro de acesso. Eu expliquei o que é quadro de acesso. É o quadro dos militares que serão promovidos naquele ano. Tá? Então, as promoções por merecimento e antiguidade podem ocorrer pós-mortem. Desde que o militar falecido, ó, já tenha sido incluído no quadro de acesso para promoção com indicação definitiva, ou seja, é o último quadro, aquele quadro é o definitivo, não vai ser mais alterado. E naquele, vamos pensar o seguinte, nesse mês vai ocorrer a promoção dos militares de Santa Catarina, já foi publicado em Diário Oficial o quadro de acesso. E naquele mês, antes dele ser promovido, esse militar morre em serviço. Num ato de bravura, por exemplo. Ele pode ser promovido, né, inclusive pós-mortem, não necessariamente por um ato de bravura, mas ele pode ser promovido pós-mortem, porque ele já estava no quadro de acesso. Ou seja, imagina o seguinte, mas você coloca o lugar da família desse militar. Esse militar vai sair segundo sargento ali, falta um mês, já está no quadro de acesso e ele morre. A família vai receber como segundo sargento. Ok? Tá bom? Ó, não efetivada por motivo do óbito. Parágrafo 5º agora. Ó.
poderá ocorrer também a promoção pós-mortem em reconhecimento de homenagem. Então, nós temos a pós-mortem quando o militar está no quadro de acesso, com indicação definitiva, e em reconhecimento, que essa é a mais importante aqui, né? Olha só, poderá também ocorrer pós-mortem em reconhecimento e homenagem ao policial militar que tiver falecido em decorrência de ferimento que tenha sofrido, né, que tenha causa e efeito relacionado ao exercício de atividade operacional não caracterizada por ato de bravura, comprovado o fato motivador através de uma sindicância. Exemplo, o ato que o militar sofreu não chegou a caracterizar uma bravura, mas caracterizou um reconhecimento da Polícia Militar. Então nós teremos aqui, ó, um reconhecimento e uma homenagem ao policial falecido, tá? Por causas da atividade, ou seja, tem que morrer em atividade, né? Tem que sofrer um tiro em combate aí, tá? Parágrafo 6º. Não poderá haver promoção cumulativa em decorrência do mesmo fato. Ou seja, esse militar não pode ser promovido por bravura juntamente com pós-mortem. É uma ou é outra, ok? Por quê? Porque imagina o seguinte, o militar não pode fazer um ato de bravura e ficar gravemente ferido e depois vir a óbito? Pode. Qual delas ele vai receber? A por bravura. Mas não vai acumular com a pós-mortem. Tá? É uma ou a outra. Não pode ter duas promoções pelo mesmo fato. Tá bom? Imagina, o cara automaticamente, segundo e primeiro sargento, em dias, né, no mesmo dia, duas promoções. Não vai acontecer isso. Tá? Continuando então. Parágrafo 7º. A promoção por merecimento intelectual. Essa é interessante. Muito interessante. Vocês farão concursos internos, né, para virar cabo, para virar sargento, né? São promoções intelectuais, tá? Por exemplo, o cadete, quando se forma e é declarado aspirante a oficial, que nós vimos ontem o compromisso dele, ele recebe uma promoção, né? No dia que ele completa a formatura lá, ele é promovido, então, a aspirante, já tem uma promoção por merecimento. Merecimento o quê? Merecimento intelectual, tá? É aquela que ocorre após a conclusão do curso de formação ou concurso e baseia-se no conceito numérico final, observada a ordem decrescente e o número de vagas, ok? Então, importante, né, que ela ocorre após o curso de formação, tá? Ou ainda o concurso, tá? Vou colocar aqui o curso de formação ou concurso. Beleza. Continuando então. Parágrafo 8º. O parágrafo 8º vai falar então aqui, né, das nossas próximas promoções. Vamos continuar. Será promovido ao posto de coronel o tenente-coronel da ativa da instituição que requerer a promoção à comissão de promoção desde que tenha no mínimo 30 anos de serviço ser homem ou 25 anos de serviço ser mulher, prescindindo de vaga e não sendo exigida outras condições ou requisitos previstos na legislação em vigor. O parágrafo 8º explica a promoção requerida do tenente-coronel. O tenente-coronel, ele pode pedir a reserva, tá? E olha o que é interessante. É obrigado a ter vaga para ele ser promovido ou não? Não, é prescindido, é dispensada a vaga, tá? Cuidado com essa palavrinha ali. E não se exige outras condições. Ele pede para ir para a reserva e automaticamente ele tem aí uma promoção. Tá? Só acontece isso com o tenente-coronel. Eu via, em relação à discussão desse projeto de lei, eles queriam fazer isso também para o subtenente, tá? Mas não passou. A mesma ideia que era para o tenente-coronel, eles quiseram fazer para o subtenente também, mas daí não passou na Assembleia, só passou para o tenente-coronel. O militar estadual promovido com base no inciso 6º, a promoção requerida, passará automaticamente para a reserva na data da promoção, né? Então, o tenente-coronel, quando ele pede a reserva, automaticamente ele passa, então, para a reserva remunerada, tá? Se eu não me engano, aí o nosso governador ocorreu isso, né? Ele era tenente-coronel,
automaticamente passa para a reserva e não tem uma promoção a mais, né? Ele tem, aliás, o coronel ele tem uma promoção. Tem a promoção requerida quando ele passa para a inatividade. Em casos extraordinários, independentemente da vaga, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição e será efetuada segundo os princípios da antiguidade e do merecimento. Pessoal, o que é uma promoção em ressarcimento de preterimento? Olha os termos técnicos milico, né? É o seguinte, imagine que o militar está no quadro de acesso e ele se julga prejudicado lá pelo quadro de acesso. E alguém é promovido no lugar dele. Nós vimos aí que tinha prazo, né? Qual é o prazo? 15 dias para discutir a questão do quadro de acesso. Mas o que nós vimos? Imagina o seguinte, imagina que eu fiquei para trás e o colega foi promovido no meu lugar e eu não. Fiquei de fora. Aí eu recorro disso, né? E eu tenho uma promoção em ressarcimento de preterição, fui preterido da promoção. Então eu vou ser promovido. Ok? Então, é quando o militar conseguiu ali, né, reverter o quadro de acesso, tá? Ele é promovido em ressarcimento de preterição. Pode ocorrer de duas maneiras. Pode ocorrer ele discutindo isso, ou pode a própria administração ver que errou o almanaque lá e promoveu alguém erradamente, tá? Entenderam? Ele foi preterido da promoção e aí ele conseguiu o ressarcimento da preterição, tá? Pode acontecer, tá? Então, poderá haver a promoção e ressarcimento de preterição e será efetuado segundo os princípios da antiguidade e do merecimento. Ou seja, coloca esse militar no lugar certo que ele deveria estar. Então, olha a escala numérica, né? Aonde ele deveria estar? Ah, ele deveria estar nesse lugar. Então, é aqui que ele vai, tá? E será efetuada segundo o princípio então, da antiguidade e merecimento, recebendo o militar o número que lhe competir na escala numérica do seu respectivo quadro, como se tivesse sido promovido na época devida. Imagina que o militar pode discutir isso até na justiça, né? E aí o juiz determina, não, esse militar tinha razão mesmo lá, ele foi preterido da promoção. O juiz determina que ele vá ser incluído na numeração correta que ele deveria estar hoje. Tá? Então, ele vai, por exemplo, ele deveria ser hoje segundo sargento e estaria no número X. Então, ele vai exatamente ali na escala numérica. Tá? Pelo princípio que ora é feita a sua promoção, sem que haja modificação dos atos anteriores. Tá? Então, interessante, promoção em preterimento de promoção. Continuando, então, artigo 63, ele mais ou menos perdeu um pouco, né, a graça. Por quê? Olha só, não haverá promoção do policial militar por ocasião da transferência para a reserva remunerada ou reforma. 100% isso? Não, porque eles alteraram ali e colocaram o tenente-coronel sendo promovido, né, à promoção requerida. Então, né, caiu um pouco por água abaixo em relação, né, esse artigo aqui. Mas esse artigo já caiu em concurso. Então, cuidado com ele, tá? Não haverá promoção do policial militar por ocasião da sua transferência para a reserva. Tá? Ele recebe um posto acima, mas não quer dizer que ele foi promovido. Só que agora a gente tem que olhar que existe, né, a situação do tenente-coronel nessa promoção requerida aqui. Tá? Fora isso, tem que mencionar, então, né, que está falando da promoção requerida. Artigo 64. O policial militar da ativa, nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro, enquanto permanecer em serviço, e somente poderá ser promovido por antiguidade, contando-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção ou transferência para inatividade. Vamos entender isso aqui. Essa questão cai muito em prova, tá? Então, o artigo 64, ele é importante vocês entenderem. Esse artigo 64, ele também está na Constituição Estadual. Tá? Então, um policial militar, ele pode ser nomeado para um cargo civil temporário, não eletivo. Ou seja, um policial militar pode ser nomeado CC, um cargo comissionado, ok? Estando em atividade. O que acontece com um militar nomeado para um cargo CC? O que é um cargo CC? Um cargo comissionado, um cargo civil. Ok? Não é eletivo, não é eleição. É um cargo temporário. Tá? Ele vai ser
agregado. Agregado é continuar, né, na relação sem um número, com a palavrinha agregado. Ok? Mas ele fica agregado, ele não está aqui em serviço ativo, né? Exercendo a função de militar, mas ele continua aqui, né, como agregado. E olha outro detalhe, somente podendo ser promovido por antiguidade. Então não tem direito à promoção por merecimento, porque para merecimento eu tenho que estar avaliando os atributos e a qualidade. Então, como esse cara não está sendo avaliado, só pode ser por tempo de serviço. E esse tempo de agregação também conta para quê? Somente podendo ser promovido por antiguidade, olha o que diz ali, ó, computando-se o tempo apenas para promoção ou para transferência para inatividade. Então, ele só pode ser promovido por antiguidade, tá? E o seu tempo, ó, seu tempo de serviço conta para quê? Para essa promoção por antiguidade, tá? Para promoção por antiguidade, e também vai contar para quê? Para inatividade. Inatividade. Vamos entender agora. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem. Imagine o seguinte, imagine que um subtenente está com 28 anos de tempo de serviço. E aí o governador trabalhou com esse subtenente e gosta muito desse subtenente e confia muito no trabalho dele e diz assim, ó, tu vai ser o meu secretário de segurança pública. Ok, o cargo civil não eletivo. Ok? Só que esse militar ainda está nativo. O que vai acontecer com ele? Ele é agregado, certo? E ele ainda pode ser promovido por antiguidade. Não é o caso, né, desse subtenente, que ele já chegou lá no limite ali dos praças. Mas o que vai acontecer? Esses 2 anos de agregação, conta para alguma coisa? Conta para poder ir para inatividade. Então, esses 2 anos que ele está agregado, ele completa os 30 e aí ele vai automaticamente, né, se ele requerer, para a reserva. Tá? Então, esse tempo de agregação conta para fins de inatividade. Entenderam? A questão de ser estável ou não para cargos eletivos, deixa eu me lembrar aqui. Tá? Oi? Isso a gente vai analisar depois na agregação ali. Não, a pergunta do colega é diferente. A pergunta do colega é se é um praça não estável, né? Se eu não me engano, ele pode tranquilamente ainda ser agregado como praça não estável, tá? Eu vou ter que analisar, eu não me lembro agora, eu confundi as legislações, mas eu acho que ele pode ser agregado, tá? A gente vai analisar nas agregações ali, e daí eu olho o artigo bem certinho, tá? Mas aqui, no caso, por quê? Porque aqui não faz ressalva em relação a ser ter os 10 anos ou não. Então, a gente tem que analisar conjuntamente ali o código, tá? O que o colega perguntou? Se esse militar aqui ele for para um cargo civil e ele ainda não tem 10 anos de tempo de serviço. Tá? Como ele é agregado, ele não é eleito, não é um cargo eletivo. Se fosse um cargo eletivo, automaticamente ele é desligado da Polícia Militar. No caso de um cargo civil não eletivo, eu não vejo vedação aqui. Tá? A Constituição também não veda, mas ele fica agregado. Tá? Ele fica agregado. A agregação é continuar lá na lista da PM sem um número. Tá? Nós vamos ver, existem agregações consideradas em serviço e agregações não consideradas em serviço. Essa é uma agregação em serviço, porque está contando aqui para fins de inatividade. Tá? Então, quando a gente pegar o próximo artigo ali e falar da agregação, daí a gente vê com mais calma. Mas eu, interpretando aqui a legislação, entendo que não tem vedação. Tá? Não é o mesmo caso que se fosse um cargo civil eletivo. Se fosse um cargo civil eletivo, aí o que eu tenho que fazer? Até vamos colocar aqui, é diferente do cargo eletivo. O eletivo, eu pego o quê? Eu interpreto o artigo 52 combinado com o artigo 14 da Constituição Federal, lá no parágrafo 8º. Se tem menos de 10 anos, né, passa para inatividade, sem direito a nada. E se tem mais de 10 anos, vai para a reserva remunerada. Tá? Então, depende se é eletivo ou não eletivo. Fechou isso aqui? Entenderam? É confuso? É confuso. Tá? Não é tão simples assim de interpretar. A gente fecha esse bloco e continua no próximo bloco.